Olá, bem-vindos a mais um episódio de Conversa e Negócios by Cifra. Olá, Sara. Olá, Maria João. Obrigada pelo convite. Olha, hoje tenho comigo uma amiga, uma mulher que é sinónimo de transformação, superação e propósito. A Sara Torres, mais conhecida por Miss Chia, é mentora, coach e uma voz cada vez mais influente na área da nutrição funcional, bem-estar e performance. Mas o seu percurso não começou aqui. É licenciada em Relações Internacionais com MBA em Gestão e Marketing. Passou também pelo desporto de alta competição como esgrimista federada e foi precisamente depois de um momento de viragem, o diagnóstico de cancro, pouco depois de ser mãe, que definiu mudar radicalmente de vida. Transformou a dor numa missão. É uma honra receber-te neste episódio para uma conversa que nós vamos ter de amigas, sem filtros e com propósito. Olha, Sara, muito bem-vinda mais uma vez e tenho aqui umas perguntas para te fazer que acho que toda a gente quer saber sobre ti. Eu algumas já sei, porque te acompanho, porque me considero tua amiga, mas... És minha amiga do mas coração. obrigada. Olha, como eu disse na apresentação, começaste com as relações internacionais, foi a tua formação e hoje és realmente uma referência na nutrição funcional e bem-estar. E também foi a ti que eu mudei aqui há pouco tempo uma série de coisas na minha alimentação e no meu bem-estar. Quando é que percebeste que precisavas mesmo de mudar? É assim, eu precisava de mudar. Eu sempre tive um estilo de vida saudável, não é? Eh, eu já era uma jovem com o coração cheio de curiosidade, não é? Como disseste, estudei as relações internacionais, mas imaginava-me um dia na diplomacia, a fazer negócios globais ou em causas humanitárias, mas sempre o que me moveu foi sentir que o meu trabalho podia realmente melhorar vidas, não é? E eu desde cedo, o corpo foi sempre um canal. Desde não é? Competia em esgrima, treinava todos os dias, e ali aprendi o foco, a resiliência, a escuta, e são valores que mal eu sabia que iriam voltar mais tarde com muito, muito, muito significado. Um, e, e isso eu acho que foi um momento em que eu vi que realmente poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Ok. Olha, quem era a Sara antes disto tudo? Tudo isto aconteceu, quem era a Sara? Tu já contaste aqui um pouco, porque tu sempre te dedicaste ao desporto, o que é ótimo, e sempre tiveste cuidado contigo. Mas quem era a Sara? O que é que mudou da Sara antes para a Sara depois, digamos assim? Antes de tudo, eu era uma jovem, com o coração cheio de curiosidade. Sempre gostei da vida, de saber mais, de aprender mais, muito curiosa, quer com a parte da alimentação, quer com a parte do desporto. Na altura também na parte, não é, da diplomacia, aprendi muito, que acho que lhe deu bases agora para poder estar na vida com outra postura. Um, e então sempre fui muito curiosa e sempre fui muito sonhadora. Sempre fui uma pessoa. As pessoas diziam que eu tinha sempre a cabeça no ar, porque eu sempre sonhei muito, ambicionei sempre, tive sempre objetivos. Se calhar pelo desporto, o desporto sempre pôs objetivos na vida e eu segui-los. E eram metas, eu tentava sempre cumprir uma meta para depois ir para a seguinte. E eu acho que isso também fez de mim uma pessoa muito resiliente, muito focada e se calhar o que ajuda também nas minhas rotinas diárias e inspirar outros. E, porquê que começaste a ser conhecida por Miss Chia? Bem, é uma história assim que eu acho bastante assim engraçada, não é? Porque o nome Nietzsche nasceu de uma sequência muito improvável e eu acho que também por um lado, agora gosto da história, acho-a deliciosa, porque em criança estudei num colégio inglês e lá éramos todos chamados por Miss, portanto Miss Sara, Miss Ana, Miss Maria, e ficou o hábito. A meio do primeiro ano eu fui para o Instituto Espanhol e então os colegas começaram a brincar comigo e chamavam-me de Miss.
Antes, depois, no trabalho, levava sempre as minhas marmitas, como tu sabes, as minhas caixinhas com a minha caixinha de linhaça, de granola, e um dia uma colega, que é minha amiga já há muito tempo e minha chefe, disse a rir-se: olha, tu és a nossa Miss Chia. Ficou, e começaram-me a chamar Miss Chia lá no escritório. Quando criei o blog, o site, andava a fazer nomes para o site, eu não gostava de saratorres.pt, saratorres.com, andava a ver, e já na internet, no Instagram, não gostava. E então, gente, só queria usar, pronto, só queria fazer uma coisa diferente sem usar o meu nome. E então, mexia, soava-me leve, feminino ao mesmo tempo, saudável, e também tinha uma história agregada, não é? Uma história. E então, eu queria um nome que também tivesse uma história que eu pudesse um dia contar. E hoje eu acho que é muito mais, eu sinto que é muito mais que o nome, é uma identidade que me acompanha com propósito. Eu isso vejo nos feedbacks que tenho das pessoas que me acompanham há mais tempo e me sinto muito feliz. Eu acho deliciosa, eu já sabia a história, não é? E acho a história deliciosa, até porque é a tua própria identidade, és tu, não é? Portanto, e há muita gente que só te conhece por Mircea e nem sabe o teu nome, não é? Porque Verdade, verdade. tem seguidores no Instagram, mas acho que sim. E a Miss Sara para a Miss Sim, Chia, que sonhos é que ela sim. tinha? Ela tinha sonhos, Sara? Era mesmo seres diplomata, trabalhares em diplomacia? Era isso que tu querias? Eu acho que o principal eu queria mesmo era melhorar vidas, percebes? Eu achava que poderia fazer algum trabalho a melhorar vidas, quer na diplomacia, quer em trabalhos humanitários, há sempre isso, não é? Uma transformação. Ahm, o rumo da vida levou-me para o mundo corporativo, gestão de empresas, marcas de luxo, ahm, e pronto, não segui isso, mas agora vejo que tenho um trabalho. Olha, tipo como uma miss, não é? A transformar vidas, mas uma vida saudável. Isso é ótimo. Eu acho que há sempre um propósito e as coisas aparecem sempre. Sim, sim, Sara, poucos meses depois de seres mãe, recebes um diagnóstico de cancro. E penso que já estás mais à vontade para falar sobre isso, já te vi em sim. algumas palestras também a falar sobre isso. O que é que te aconteceu por dentro nesse momento? Estavas assim, és mãe e de repente recebes uma notícia Sim. dessas. O diagnóstico chegou num dos momentos mais vulneráveis da minha vida, não é? Eu tinha acabado de ser mãe, numa consulta de rotina, para quem ainda não ouviu a minha história e está aqui na tua audiência, eu tinha o meu filho 6 meses, fui a essa consulta de rotina com o meu filho no ovinho, e recebi a notícia. A médica também não queria acreditar, fizeram vários, pronto, acharam que os exames vinham errados até, porque eu estava com um ar bem saudável, sentia-me super bem. Eu estava muito feliz. Bem, nos primeiros dias, para responder à tua pergunta, que isto é sempre um turbilhão, eu já falo com muita vontade e tu sabes que eu falo palestras sobre isto mesmo, mas é sempre o que é que vem um turbilhão de pensamentos. O que é que vai? Vem-me nos primeiros dias medo, culpa, incredulidade, né? E a gente pergunta sempre, mas porquê a mim? Porquê eu? E veio uma força que eu nem sabia que tinha. Surgiu uma força que eu não sabia que tinha. Ali percebi, naquele momento, eu já adorava viver, como eu disse, e sonhadora e amava a vida, mas ali percebi que a vida, naquele momento, naqueles dias, eu acho que fui muito rápida a processar isto, e se calhar porque eu sou uma pessoa muito positiva, e tu sabes que eu sou uma pessoa bastante bem disposta e com aquele humor assim um pouco sarcástico. A vida é urgente, percebi, a vida é urgente. A saúde é real, é uma prioridade, não pode ser tratada como um luxo. E, e foi nesse momento, nessa ruptura, que redefiniu tudo. Deixei tanto viver para fora e comecei a viver com muita, muita intenção. Ah, e eu acho que foi esse os principais sentimentos, viver com intenção. Cada momento é para ser vivido em plenitude, porque o que estamos a viver agora, eu não sei se tem uns minutos ainda que eu estou cá, portanto eu tenho que viver tudo plenamente, com a minha essência de forma verdadeira comigo, que acho que é uma honra que eu tenho que me honrar com isso.
isto foi uma experiência que te transformou, digamos assim. Muito, muito. Muito. Inclusive, tu nem sabias que tinhas essa força interior que descobriste em ter, não é? E passaste a ter como isto como uma missão. E foi quando tu passaste isto também às pessoas, não é? Eu acho que isso é fantástico. Entretanto, durante este processo todo, não é? E a Miss Chia, quando aparece, isto já falámos aqui, é mais do que uma identidade, é uma marca também. Tu consegues-me contar alguma história que já tenhas vivido e que seja a vivência disso mesmo, que aquilo que nós fazemos, o nome que nós escolhemos como identidade, e para ti foi Miss Chia, como marca, não é? Porque a marca pessoal também é muito importante e tu trabalhas muito bem isso. Já queres-me contar aqui alguma história? Queres nos contar aqui alguma história? De como... Como é que esta marca, a Miss Chia, tem criado e tem transformado e tem tido valor aqui? Sim, eu transformei, como tu disseste muito bem, a dor em missão. Sim. É um processo. É lento, foi visceral, não é? Foi por isso que eu comecei a estudar. Se calhar eu estou aqui na Miss Chia, a história depois, porque eu era ligada a outras áreas e foi por isso que eu comecei a estudar, não é? Fui estudar alimentação e dietética clínica, comportamento, aprofundar todos os meus conhecimentos em diversas vertentes do estilo de vida saudável, não é? E sabes que eu sou daquelas pessoas que estou sempre a estudar, é um vício estudar, aprender mais, querer saber mais. E a minha história eu vejo que impacta outros e tem sido... não é só minha, eu já percebi que esta história não é só minha, começa a ser das outras pessoas que me acompanham, por pequenas rotinas que eu tenho, que as pessoas mudam também, por exemplo, chegam ao pé de mim e dizem: olha, por tua causa inspirei-me a começar a fazer exercício, olha, por tua causa comecei a andar, sabes, vejo as tuas histórias e agora comecei a preparar os meus pratos com antecedência, e então... a Miss Chia é uma ponte entre o sofrimento e a solução. Eu acho que é aí que nasceu a minha missão, com prática, com ciência, mas com muita alma. E eu acho que como eu mostro, sabes como é que eu mostro todos os dias, as minhas histórias não são pré-fabricadas, são o meu dia a dia. E se calhar isso, por ser a minha essência, a minha alma, eu chego a mais pessoas e pessoas assim às vezes ficam espantadas, né? Como um pouco o meu sucesso, que não foi fabricado, mas sim de uma forma muito orgânica, natural, por eu, com o meu nome, o meu propósito, tentar impactar cada dia a vida de outras pessoas. Isso é muito bom, porque tu criaste, portanto, digamos, o teu sofrimento, como tu há bocado disseste, em solução. É muito bom. Olha, é esse de Sara, esse de sofrimento e esse de solução. E tu és mulher de soluções. Dizer também que frequentei um workshop teu e que andava aqui para iniciar novamente no desporto e impactou muito. Eu mudei a minha alimentação e também já estava para voltar realmente ao ginásio e voltei e tenho ido com muita regularidade mesmo. E isto é de dizer, porque eu acho que cada vez mais, cada vez mais nós mulheres temos que nos inspirar com outras pessoas, sejam elas mulheres ou homens, mas neste caso foste tu, enquanto mulher, que me inspiraste neste sentido. E dizer-te que tu falas de medicina e do estilo de vida, portanto a medicina para ti entra como um estilo de vida. Na prática, o que é que significa isto para quem vive a correr todos os dias? Portanto, nós sabemos que não é fácil preparar essas refeições e tu encaixas isto tudo muito bem com o desporto, mas a vida passa a correr, não é? E todos os dias nós passamos a correr. É fácil, achas que para ti é fácil, eu sei, porque já é uma rotina, mas como é que tu consegues incentivar as outras pessoas? O que é que achas que tu fazes para incentivar os outros? Sabes, uma frase que eu digo sempre logo no início das minhas mentorias: a medicina do estilo de vida
não é sobre perfeição, é sobre consciência. É tornar a rotina no nosso melhor aliado. Um, sem stress, com calma, pequenas mudanças diárias. A base, para mim, essencial, já sabes que eu falo sempre isto, a alimentação, o movimento, o sono, as emoções, as relações. E para quem vive com pouco tempo, não se trata de fazer tudo, mas fazer bem o essencial. Acho que isso é o fundamental. Ah, cuidar do corpo não é egoísmo, porque muitas pessoas acham que é egoísmo nós deixarmos de fazer outras coisas, estar com outros, para tratar de nós, mas não, eu acho que é uma de liderança pessoal. E é uma mensagem que eu faço sempre. Ah, pequenas mudanças diárias fazem uma diferença enorme e é fazer o bem essencial. O autocuidado é a base depois do sucesso. Ah, inserir isto no dia a dia é fácil com estes pequenos ajustes que se aprendem e acontecem quando nós estamos dispostos a sermos a nossa prioridade. Isso é verdade. Quando nós estamos dispostos a ser a nossa prioridade, as coisas acontecem. Olha, eu tenho sempre o hábito de dizer que o desporto, no nosso dia a dia, e quem pratica o desporto, contudo, de alta competição, faz diferença no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que valores é que trouxeste do desporto, portanto, da esgrima, que tu foste mesmo federada, fizeste competição, para o teu trabalho atual? Olha, a esgrima, e também fiz atletismo, competia na escola, no Sim. Instituto Espanhol, ensinou muito mais do que técnica, porque a esgrima é muito técnica, é muito. Eu digo que não é só um desporto, é uma arte. Ensinou-me foco, estratégia, paciência, muita paciência, e porque estava sozinha comigo mesma, dentro de uma máscara, de um fato fechado, não é? Percebi que o corpo grava hábitos e que o bem-estar também se treina. Com método, com consistência, com suavidade e quando for preciso, parar. Aprendi a ouvir o meu corpo e quando é preciso parar, descansar, voltar com mais energia. E isso é ótimo para o teu dia a dia, hoje em dia, não é? Sim, É ótimo. sim. Olha, tu há bocado falavas em liderança, em liderarmos a nós próprios, e eu ia-te perguntar se acreditas que liderar começa no corpo e não só na mente. E para me explicares isso melhor, porque eu sei que tu defendes isso, certo? Para mim é certo, certíssimo. A nova liderança começa no corpo, não é só mental, é muito energética. Quando o corpo está exausto, a mente não lidera, só reage, só vai reagir. Então, liderar com consciência é alinhar energia, clareza, presença. Como é que eu ia dizer isto? É ser exemplo antes de dar instruções. E é algo que eu passo muito nas minhas mentorias. Um, e isto está muito ligado também à alimentação, porque aquilo que nós comemos vai influenciar como é que nós vamos estar. Se vamos estar mais pesados, se vamos estar com mais energia, se vamos estar mais bem dispostos, se vamos ter um pico ou uma quebra de glicose, tudo isso é muito importante. Portanto, liderar é alinhar todos estes pilares na nossa vida. E para pessoas, mulheres, vamos aqui falar em mulheres, mas pode ser homens também, que são líderes, não é? Que elas são líderes, isto tudo ajuda ainda mais no seu dia a dia, com a família, com a liderança de uma empresa. Para ti isso é essencial, não é? Portanto, a tua mentoria, fala-me só um bocadinho da mentoria, o que é que tu fazes? Olha, eu tenho várias mentorias, agora lancei a Restart, porque eu normalmente tenho a de alimentação e mudança de hábitos, que Tu tens inclui a agora parte. uma nova que eu acho super interessante. É a Restyle, lancei a mentoria Restyle, são 7 semanas comigo, intensivas e individuais, são mentorias individuais, que as pessoas estão comigo 7 semanas, em que nós vamos ver muito mais do que uma semana em alimentação,
movimento, a parte do mindset, a mudança de hábitos e a parte do estilo pessoal, porque eu no passado fiz um curso também de consultoria de imagem, que sabes que as pessoas gostam muito no meu Instagram tudo a parte do meu estilo, da minha roupa, então por que não mudar isso um pouco, levar às mulheres com quem eu estou? E tu estavas-me a falar das mulheres, eu tenho muitos homens também, felizmente, na parte também do desporto e da alimentação e atletas, trabalho com muitos atletas, dadas as formações que eu tenho na área da nutrição desportiva, nutrição do futebol e suplementação. O que eu mais vejo são mulheres e homens incríveis, tem pessoas incríveis, mas vejo pessoas, seres exaustos, muito cansados, porque as pessoas estão habituadas a. E eu vi isto por mim antes, eu cuidava de tudo, eu cuidava de todos e depois esquecia-me de mim. E eu vejo isso. E eu acho que o maior bloqueio é este: acharem, estavas a dizer do corrida e não ter tempo. E o maior bloqueio é este: dizem sempre, eu acho que não tenho tempo, ou cuidar de mim é um egoísmo. Mas eu acho que na verdade é o oposto. Cuidar de nós é o que nos fortalece. Algo que eu repito todos os dias com carinho nas minhas conversas. Cuidar de nós, o autocuidado, é o maior ato de amor que nós podemos ter connosco, com os nossos filhos, com a nossa família e que devemos ter. E isto é realmente aquilo que eu sinto para aqueles desafios, não é? Aquelas mulheres que são mulheres profissionais, mãe, desdobram-se em mil e uma área, e homens também, cada vez mais, e, e isso é Ou seja, algo muito já, bonito. já que estamos aqui a falar neste assunto, eu sei que estamos a falar das mães profissionais e de mulheres profissionais, portanto, são tudo. O que é que achas que as prende ou as afasta desse bem-estar? O que é que achas que é elas não se darem prioridade a elas próprias? Sim, não se dão prioridade. Acho, é sempre a resposta, a primeira sempre que eu ouço é: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu digo assim, mas eu tenho o mesmo tempo, eu também trabalho e nós temos que ter tempo. E eu ontem até fiz uma story a dizer assim: se tens uma agenda cheia, tira pelo menos 20 a 30 minutos para ti, é uma prioridade, até o tempo vai-te agradecer, porque até vais estar com mais foco, mais energia. E quando nós sentimos-nos bem, eu noto isto com as pessoas que eu acompanho, não só por mim, porque eu podia ser uma ave rara, não é? Mas eu noto pelas pessoas que eu acompanho, quando as pessoas tiram 20, 30 minutos para si, só para começar, vamos começar com isto, com o básico. Quando começam, as pessoas sentem-se cada vez mais, sentem-se melhor, com mais energia, sentem-se bem, sentem-se, até falam melhor com os seus funcionários. Eu acho que com os seus colegas, até os relacionamentos no geral correm melhor. Porquê? Porque a pessoa sente-se bem com ela própria. Quando nós não nos sentimos bem connosco, e a desculpa, não tenho tempo, ou para mim é muito difícil, eu tenho uma vida muito ocupada, ou não, eu não posso tanto cuidar de mim porque eu tenho que cuidar primeiro dos outros, estamos a remeter para um segundo plano. E ao remetermos para um segundo plano, com que autoridade eu posso chegar ao meu filho, aos meus filhos, e dizer-lhes que eles têm que fazer desporto, que eles têm que comer bem, e se calhar olho ao espelho e não gosto do que eu vejo logo de manhã, então eu não estou a começar bem o dia. Quando há aquelas pequenas mudanças e as pessoas começam a olhar ao espelho e começam a gostar de si, tudo flui de outra maneira. Porque não, e eu acho que tu dizes isso, porque não meter esses 30 minutos na agenda, não é? Estar na nossa agenda. Sim, eu ponho sempre. Agenda. E eu sei que tu pões, por isso é que eu estava a dizer. Porque, por exemplo, eu estou a ir ao ginásio e eu coloquei na agenda que 7 da manhã até às 8 é hora de ginásio, ponto. Exato. Eu acho que é o melhor. Olha, Sara, a tua mentoria, tu tens várias mentorias e tivemos a falar sobre elas. Diz-me quem é o público hoje, o teu público hoje, e que tipo de mudanças reais tens visto a acontecer? Já temos estado aqui a falar nessas mudanças que as mulheres mudam, e homens também, mas quem é o teu público?
Olha, hoje especificamente estou a acompanhar sobretudo mulheres 40 a mais, na perimenopausa ou já na menopausa, também homens, muitas mulheres também que querem, não querem sentir tantos sintomas, já se estão a prevenir, felizmente. Também homens profissionais, atletas, líderes, que procuram olhar-se ao espelho e gostar do que veem, ou, ou que se querem sentir com mais energia, ou mudar rotinas e estilo de vida. Vou fazer assim um resumo, senão eu perco-me aqui. No geral, pessoas que sabem que querem mudar, mas não sabem por onde começar, principalmente. O que é que eu vejo nestas mentorias? Mais energia, menos culpa, decisões com mais clareza, e sobretudo reconexão com quem eram, antes de se perderem nos diversos papéis que têm na vida. Porquê é que achas que a culpa aparece tanto? Tens alguma noção? Porquê é que as pessoas se sentem tão culpadas? Porquê é que a culpa é sempre uma coisa que vem ao de cima nestas situações? E tu falas das mentorias, tens falado aqui muito na culpa. Tens Eu noção? acho, eu, eu acho que tem a ver com os papéis na sociedade, não é? Porque vivemos numa altura em que havia outras prioridades, isto mudou, as gerações mais jovens já não sentem essa culpa, mas eu creio que também tem muito a ver com feridas das nossas crianças interiores, de várias coisas que ficaram do passado. E as pessoas achavam que estavam a ser egoístas, eu creio. E agora que já começamos a perceber que não, cuidar de nós é fundamental. Olha, eu brinco sempre com isto, tem piada e não tem, mas é verdade. Tu vais a um hospital, tu não vês camas de casal, só vês camas com uma pessoa. A pessoa, vamos a um funeral, os caixões só também são individuais. Portanto, nós temos que cuidar de nós. Nós vamos estar sempre, no final, vamos estar sozinhos. Por isso, neste período, nós temos que cuidar do nosso corpo como um templo, e pensar em nós primeiro. Porque se eu não estiver bem, se eu ficar doente, eu não consigo tomar conta dos Estou, outros. Por claro. isso, é uma coisa É assim mudar muito, aqui muito estes simples, assim, muito direta e muito simples. é mudar estes mindsets que as pessoas têm. Olha, eu sei que tu estás sempre muito ativa nas redes sociais, estás no LinkedIn também, estás muito ativa. Uma das redes que tu tens muito forte é o Instagram. Tu achas que isto é uma ferramenta ou também uma armadilha, às vezes? Isto é provocador, esta pergunta. Bastante, essa pergunta é bastante provocadora. Olha, eu acho que o digital pode ser uma ponte ou também uma distração. Para mim, já foi uma distração em alguns pontos da minha vida, vamos ter que pôr o dedo na ferida, mas neste momento é uma ponte. Eu só estou a usar as redes com intenção, principalmente para inspirar, para educar, para tocar, mas cuido da forma como partilho. Pronto. Eu, e tu sabes que tu conheces, mas quem não conhece sabe que eu, mais do que alcance, quero impacto. Eu podia ter muito mais alcance, mas eu prefiro impacto, e o impacto exige verdade. Eu também sou só uma, portanto, eu também depois não me consigo desdobrar Claro. em tantas mentorias. Portanto, por isso é que eu aceito X por períodos, porque também tenho que ter o tempo para mim, e é Claro. muito exigente aquilo que eu dou na mentoria. O feedback de quem é que me acompanha, me conhece no dia a dia, é que eu sou o que faço, e nisso eu passo a minha essência, não é? Eu sou o que faço nas redes sociais, sou fora como dentro. Pronto, e isto no final do dia, se me perguntas, sinto-me feliz com os feedbacks que recebo e fazem-me sorrir. É verdade, é verdade. Eu acompanho-te e vejo o teu dia a dia, é tudo o que tu fazes e é aquilo que tu és. E isso, quando é genuíno, impacta mais, ao fim e ao cabo. Olha, Sara, nós estamos aqui quase a terminar, mas ainda tenho aqui uma pergunta para ti. Tens algum ritual pessoal que não abdicas e qual é aquele momento que é só teu? Portanto, um ritual que tu tenhas pessoal, que queiras aqui partilhar connosco, que te sintas à vontade para partilhar connosco. Sim, sim. Até pode ser que inspires aqui outras pessoas, outras mulheres. E aquele momento que é só teu.
São duas paredes. Então, sim, e para mim estão muito ligadas. Eu Duas tenho ou um uma? sim, olha, eu tenho um ritual matinal que é meu. Pronto, é inegociável isso para mim. É, não gosto de despertadores a tocar com pressa, nada disso. Normalmente acordo sempre sem despertador, à mesma hora. Acordo cedo, é o meu ritual, acordar cedo, respirar, faço o meu ritual de respirar, mexer-me, estar comigo, nem sempre é igual, né? Nem todos os dias acordamos com a mesma disposição, mas sempre presente, ouvir-me. ah, e é nesse espaço que eu me reconecto, porque antes de cuidar dos outros, eu cuido de mim. Muito bem. Isso é que tu também vais correr logo de manhã, não é? Gostas de Não, correr? não, não, sim, gosto de correr, adoro correr, mas só estou a correr 2 a 3 vezes por semana. E o resto faço, normalmente treino 6 vezes por semana, e entre corrida e treino de força, porque ainda por cima, mulheres 40 a mais têm que treinar treino de força, e eu 50 a mais preciso, para não perder massa muscular, manter também a minha densidade muscular, óssea e o bem-estar no geral, e é um grande complemento com a corrida. Estás ótima. Olha, se tu pudesses deixar uma única mensagem, quem está a começar agora, portanto, a fazer alterações nestas rotinas todas, o que é que tu deixavas? Olha, comecem hoje, ou uma sexta, à hora que seja, ao dia que seja, mas comecem devagar, acreditem no processo. Nem todos os dias são iguais, mas acreditem, e pequenas mudanças de rotina, como beber mais um copo de água ao dia, mexer-me mais 10 minutos, porque é que eu, quando acabo de jantar, em vez de me sentar no sofá, não caminho um bocadinho, nem que seja 10 minutos. Se está mau tempo, não. Agora é verão, é ótimo para ir à rua a caminhar 10 minutos, mas no inverno, nem que seja pela casa, ou dobrar uma roupa, ou pôr louça nos armários, fazer qualquer coisa, mas mexerem-se depois das refeições. Pequenos hábitos, pequeninos, que podem ter um grande impacto na nossa vida. E tirem, nem que seja no início, 3 minutos para vocês, fecharem os olhos num sítio sossegado e reconectarem-se com vocês, sentirem a vossa respiração, e vão ver que vão se sentir muito melhor e com muito mais energia, e dormir muito melhor também. Muito obrigada. Olha, Sara, isto foi uma conversa muito, muito tranquila, mesmo sobre nós e como é que nós podemos aqui criar rotinas. Estas conversas a gente já as tem várias vezes, portanto foi muito tranquilo. Eu agora gostava que tu deixasses aqui onde é que as pessoas podem encontrar a Sara Torres, Miss Chia, como é que te podem encontrar e onde é que te podem encontrar? Pronto, podem me encontrar no meu site, misschia.pt, é muito fácil, Chia, CHIA como a semente, e no Instagram, misschia_oficial. E tenho todos os meus contactos, mensagens, no Misschia tem o meu e-mail para poderem entrar em contacto, e o meu WhatsApp Business também. E quem não souber pode falar comigo que eu dou o teu contacto também, mas vai-te encontrar com muita facilidade, Miss Chia, estar em todo lado. Olha, Sara, muito obrigada por teres aceito o meu convite e espero que faça impactar mais mulheres e mais homens, que é aquilo que nós precisamos. Muito obrigada. Olha, E continuação. Obrigada eu, Maria João. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito. Continuação de um dia muito feliz. Obrigada. Obrigada igualmente.